Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina Administração da Produção 1. Nessa aula a gente vai tratar do tema produção enxuta. É comum ouvir falar também do termo Lean Manufacturing, que seria a tradução da produção enxuta. Então, a gente vai começar aqui com uma breve definição, né, conceitual do que seria a produção enxuta, uma abordagem que visa o aprimoramento da produtividade, a eliminação dos desperdícios, possibilitando uma produção eficaz, assim como o fornecimento apenas da quantidade correta, no momento e local corretos. Eu diria que o grande foco da produção enxuta, na verdade, é a eliminação dos desperdícios. Se vocês lembrarem, na aula passada, no material tinha aquela figura do iceberg, que mostrava um pouco o impacto dessa questão do desperdício, né? Então, e tem uma relação também direta com o restante do conceito, né? O fornecimento apenas da quantidade correta, no momento e local corretos, porque eliminando os desperdícios que eu vou listar, eu cheguei a comentar na aula passada, mas eu vou apresentar eles novamente nesse material. Eliminando esses desperdícios, a empresa começa a trabalhar com uma quantidade de produção mais alinhada com a sua demanda, né? Então, os erros, desperdícios, eles ficam mais evidentes, eles aparecem, né? Não ficam camuflados nos estoques, e a empresa começa a trabalhar da forma puxada, né? Então a demanda puxa a produção, a gente não empurra, né? Não produz para estocar. A ideia aqui é trabalhar com a produção puxada. Então, para fazer a gestão dessa produção puxada, tem um conceito que eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido, né? Que é o just in time. É justamente o final desse conceito aí, né, de produzir a quantidade certa, no local certo, no momento correto, né? Então, o just in time, traduzindo ele, seria no momento correto, né, no momento certo. Então, é uma forma de otimizar a organização, os seus ativos, o uso dos seus ativos, né? Somente ter ali movimentando, produzindo somente o que for necessário, trabalhar com o mínimo de estoque. O conceito japonês, né, do sistema Toyota de produção, que é um sinônimo do Lean Manufacturing, da produção enxuta, ele prega o estoque zero. O estoque zero a gente sabe que na realidade é uma meta, né? Mas o correto mesmo, o mais seguro, adequado, seria trabalhar com o mínimo necessário. Proporciona também a redução do custo de mão de obra. O conceito do just-in-time surgiu dentro da indústria automotiva, na Toyota, né? Então, ele tem esse tipo de sistema de produção, tem muitos processos automatizados, tá? Eu vou trazer, inclusive, um exemplo para vocês na próxima aula aqui do Brasil, da FCA, que é o grupo que fabrica dentre outros modelos, né, o Jeep Renegade, vai mostrar a linha de produção do Jeep Renegade e vocês vão ver o grau de automação da linha de produção deles. Então, a produção, além de trazer uma velocidade maior para o processo produtivo, reduz também erros e custo de mão de obra. E sem espera do cliente. O que isso aí quer dizer? O cliente, ainda mais hoje em dia com o comércio eletrônico, ele quer o produto, se possível, de forma imediata. Tá?
Então, você tem ali o processo, a cadeia muito bem alinhada, com as parcerias que eu falei, né, a relação com os fornecedores, o processo muito bem alinhado. Então, entrou uma demanda, entrou um pedido para a cadeia inteira, ela responde de uma forma muito rápida. Então, o objetivo é atender a demanda instantaneamente, como eu falei aí, de uma forma muito rápida, com qualidade perfeita e sem desperdício. Então, esse é o grande, a parte-chave, eu diria, do conceito da produção enxuta, do just-in-time, né? A resposta imediata, com qualidade, sem desperdício, baixo custo. Isso só é possível de acontecer, de se obter com um bom alinhamento da gestão da cadeia de suprimentos, com seus fornecedores interconectados, né? Então, para que isso ocorra, é necessário que a informação percorra a cadeia de uma forma rápida e clara, né, para todos os envolvidos. E aqui eu trago um pouco dos desperdícios, né? São as metas, né, da produção enxuta, do just-in-time, para combater o desperdício. Então, é defeito zero, então tem que ter um grau de qualidade elevado, elevado controle da qualidade, gestão da qualidade. Tempo zero de preparação seria o setup da máquina. Então, quando vai se fazer o ajuste, a configuração das máquinas, alguns processos levam horas para serem ajustados. O ideal é que isso aí fosse imediato, fosse zero. Então, quanto menor possível. Estoque zero, como eu disse, é uma das metas da produção enxuta, mas a gente sabe que para isso acontecer, ainda mais pensando aqui em Brasil, né, toda a dificuldade que a gente tem, logística, limitação da infraestrutura, é muito complicado, é muito arriscado, inclusive, né, para ocorrer uma parada da linha de produção. Então, o ideal é que se trabalhe com o estoque mínimo possível. Movimentação zero, a movimentação ela não agrega valor ao produto, ela só gera custo e pode inclusive danificar o produto. Então, o ideal é movimentar ali somente quando necessário. Tá? Quebra zero, para isso a gente vai ver no final, eu falo de algumas ferramentas que são utilizadas na produção enxuta. A produção enxuta é um grande guarda-chuva. Embaixo dele tem várias ferramentas que dão suporte para isso. E falando em quebra zero, é necessário que se tenha uma gestão preventiva de manutenção das máquinas. A gente não pode esperar que as máquinas quebrem, né, a corretiva, né, ela quebra para a gente fazer a manutenção. É necessário que se faça uma manutenção preventiva, para que se antecipe aos erros. Com base no desgaste da máquina, a gente consegue prever o momento certo de fazer substituição de peças, fazer a solicitação de manutenção para o fornecedor. Então, é importante que você tenha um cuidado muito grande com isso, porque uma vez que a máquina quebra, ela tem um impacto, né, em toda a linha de produção, a produção para. Então, isso obviamente não é o adequado, né? Vai gerar uma série de problemas de custo, ociosidade, problemas comerciais com o cliente. Então, é necessário se preocupar também com a gestão da manutenção. Lead time zero. O lead time é o tempo entre a colocação do pedido e a entrega do produto. A meta é zero. Colocou o pedido, o produto é entregue. Mas, como eu disse, é uma meta. Então, o ideal é que isso aí seja o menor possível, o menor tempo possível entre a colocação do pedido e a entrega do produto, preferencialmente mais rápido que o seu concorrente.
Caso contrário, o cliente vai buscar a concorrência, se a concorrência performar um tempo menor que o seu. E o lote unitário tem a ver com a produção puxada, né? Então, a gente só vai produzir quando o cliente fizer o pedido. O cliente pediu um carro, a gente produz um carro. O cliente pediu um armário, a gente monta um armário e entrega para ele. É a produção puxada. Então, aqui tem alguns princípios que eu vou passar por todos. Então, eliminar os desperdícios, que eu comentei com vocês. Então, envolvimento dos funcionários, isso é muito importante. Os funcionários comprarem a ideia, estarem comprometidos com o trabalho, isso aí, obviamente, que tem um impacto na qualidade do serviço prestado. A utilização dos conceitos de produção enxuta, Lean Manufacturing, Lean Production, são sinônimos, e a melhoria contínua. Então, o segundo o conceito japonês, né, a gente sempre pode fazer melhor do que ontem. Essa é a ideia deles, a melhoria contínua. Então, eliminando desperdícios. Então, aqui eu trago alguns desperdícios que eu já comentei, né, que são atividades que não agregam valor ao produto. Então, material em espera. Espera, eu digo, dentro do processo produtivo. Sejam pessoas, equipamentos ou matéria-prima. Se está aguardando, se está em espera, primeiro, o processo produtivo não está dimensionado adequadamente. Eu comentei com vocês na aula passada sobre o gargalo, né, no processo produtivo, e ele também não está dimensionado da forma correta. Defeito. Se produzir com defeito é desperdício de material, de tempo, de pessoas, de máquina, e vai gerar refúgio. Então, é dinheiro, está rasgando dinheiro. Transporte de materiais, eu comentei, a movimentação de materiais não agrega valor ao produto. Muito pelo contrário, pode inclusive danificar o produto. E obviamente que isso tem um custo também. Movimentação de pessoas. Então é necessário que se veja o layout, reveja o layout da linha de produção. Se as pessoas ficam indo de A para B para pegar peça, pegar máquina, pegar ferramenta, então é necessário pensar num layout mais funcional para o seu sistema de produção. E aqui o excesso de estoque e produção que tem impacto no primeiro ponto, né? Então, excesso de matéria-prima, comprar mais do que o necessário e excesso de produção. Vou produzir se eu não tenho nem para quem vender. Então, é necessário repensar esse modelo. Lembra que eu falei que a produção enxuta é um guarda-chuva com uma série de ferramentas que propiciam a eliminação desses desperdícios? Um deles, o mais, não deu para trazer todos, né, porque ia ficar, eu listo no final, né, as várias ferramentas, mas eu trouxe aqui alguns exemplos mais conhecidos. Então, o 5S é o deles, né, é um deles, então, é a organização da casa, a arrumação da casa, então, são conceitos relacionados à limpeza, à organização, padronização de processos. Ele se chama 5S por causa do início, né, desses 5 termos em japonês, né, que são relacionados, como eu disse, a organização, padronização, limpeza. Então, é importante, né, você ter principalmente falando de produção. Obviamente que no escritório, na sua casa, na sala de aula, quando você entra num ambiente que está limpo, organizado, ele causa uma impressão positiva na pessoa, então já desperta essa sensação positiva, tem esse impacto positivo, né, na vista, e também pensando aí no gerenciamento de uma linha de produção, facilita muito
quando o layout está muito bem montado, a linha de produção está limpa, organizada, fica fácil de identificar paradas, problemas na linha de produção. Então, entendam dessa forma esse conceito, tá? Então, aqui eu listo alguns benefícios, né? Eliminação de desperdício, aumento da produtividade, prevenção de acidentes e cansaço em excesso. Esse ponto é importante. Quando você tem uma linha de produção muito bem organizada, você reduz também os acidentes decorrentes da movimentação de pessoas e máquinas, tá? Então, esse é um ponto importante. E, obviamente, que tem uma melhora no nível de serviço prestado ao cliente, sem dúvida. O envolvimento dos funcionários, no conceito japonês da produção enxuta, né, do sistema Toyota de produção, que é um sinônimo, eu coloquei isso aí no material para vocês. Essa versão aqui é uma versão mais enxuta. Os funcionários japoneses, eles têm uma grande autonomia dentro do processo produtivo. Então, se eles identificam um erro, uma falha, eles têm autonomia para parar a linha de produção e trabalhar na solução do problema que foi identificado ali. Eles não deixam esse problema se propagar. Identificou o problema, para a linha de produção e resolve ali o problema, busca identificar a causa raiz do problema. Por quê? Para que ele não possa, ele não venha a ressurgir lá adiante, ok? Essa é a ideia. Então, como eu falei, eles têm autonomia para tomar essa decisão, têm responsabilidade. Obviamente que para isso é necessário que eles tenham sido treinados, né, tenham conhecimento do processo produtivo, da sua área de produção ali, de todos os processos. E uma ferramenta que eles utilizam para isso é o Pokayoke. Então, ele é cada processo de produção tem um Pokayoke adequado. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples para que vocês possam entender o que seria o Pokayoke. Inclusive, eu postei no material, nesse material completo que está no sistema, eu coloquei um link ali para um exemplo real ali numa linha de produção. Existem diversos tipos de Pokayoke. Inclusive, eu mostrei também alguns que a gente consegue ver no nosso dia a dia. Mas a palavra Pokayoke é a prova de erros. Então, quando nesse exemplo aqui, tem uma ferramenta que é utilizada na linha de produção, que ela tem o formato geométrico da peça, e qualquer peça que fuja dessa especificação, ele descarta, ok? Então, por isso que é a prova de erro. Então, aqui tem alguns exemplos que a gente pode ver no dia a dia. É uma ferramenta à prova de erro. São alguns sistemas implementados aqui em produtos que a gente utiliza no dia a dia, que tem algum sistema ali que não deixa com que o erro seja propagado, né? Você não consegue. Essa ferramenta ela evita com que algum erro mais grave possa acontecer em função de algum descuido do usuário. Enfim, são alguns exemplos que eu achei aí para trazer mais para o nosso cotidiano o conceito do Pokayoke. Então, Lean Manufacturing, produção enxuta, Lean Production, sistema Toyota de produção, enfim, são todos sinônimos. É o abandono da produção em escala excessiva, entendam, produzir além da demanda, produção empurrada, vou produzir para estocar, não.
A produção enxuta, ela prevê a produção puxada, a demanda puxa a produção, ok? Então, para isso, você vai trabalhar com estoque mínimo, como eu falei na aula passada, seleção criteriosa de fornecedores, eles vão se tornar parceiros da sua empresa e vai ter todo um sistema de produção padronizado, né? Visando aí o alto nível de serviço, sem erros, sem desperdícios, com alta qualidade. E essa produção enxuta, né, desculpa, essa produção puxada, ela vai ocorrer com a utilização de uma ferramenta, né, lembrando ali do guarda-chuva, novamente, vocês viram como vai surgindo ferramentas que ajudam a desenvolver esse processo de melhoria contínua. Então, outra ferramenta, o Kanban, é um cartão que, quando surge a demanda, então, eu vou montar essa caneta. Surgiu aqui a demanda para montar essa caneta. Então, eu tenho o cartão aqui Kanban. Na verdade, é um boleto que eu vou usar aqui, né? Mas eu tenho aqui o cartão Kanban. Então, eu vou dar início ao processo de produção, ok? Então, eu envio esse cartão para a etapa anterior à minha, pedindo a peça. Lembra que eu mostrei para vocês a linha de produção, as etapas A, B, C e D, naquele exemplo do gargalo? Então, são os processos. Eu dou o cartão para a etapa anterior, ela desenvolve a atividade dela, ela me devolve o cartão com a peça, eu desenvolvo a minha atividade, eu recebo o cartão da outra etapa produtiva, eu entrego o cartão com a peça e assim vai. Percebo que esse cartão ele vai puxando a linha de produção, ok? Controla a transferência do material como eu digo aí na última linha, de um estágio para o outro. Eu deixei também um vídeo, né, no material com o link para um vídeo exemplificando melhor o uso do cartão. Os japoneses, né, como eu mencionei, eu sempre trago o exemplo dos japoneses, porque o conceito de produção enxuta surgiu no Japão, ok? Eles trabalham sob o conceito dessa melhoria contínua. Então, como eu trago essa frase aí, né? Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Dá essa sensação de continuidade. Você sempre pode fazer melhor do que ontem. Então, continuamente, eles buscam a melhora do seu processo produtivo. De que forma? Eles enxergam o erro como uma oportunidade de melhorar. Eles não enxergam o erro como algo negativo. Surgiu o erro, ok. Então vamos entender a causa raiz desse erro. O que está ocasionando esse erro? Identificou a causa raiz, eles trabalham na solução desse problema. Esse problema solucionado, o processo deles fica melhor. Vocês conseguem entender o raciocínio? Então, é essa forma que eles procuram encarar situações adversas, como uma oportunidade de melhoria, de sair mais forte, de sair melhor. É a melhoria contínua das atividades. Então, aqui estão as ferramentas algumas ferramentas, né? São inúmeras e todo dia surgem sistemas, aplicativos e novas ferramentas que possam atuar ali em soluções pontuais. Então, são aqui algumas das ferramentas utilizadas na gestão de um sistema de produção enxuto, né, sob a ótica da melhoria contínua. Então, para você desenvolver um sistema desse,
é necessário que você traga vários conceitos, várias ferramentas de gestão específicas ali, desde organização do 5S até esses MED, que é a troca rápida de ferramentas, né? Pensando ali na produção mesmo, onde você busca reduzir o tempo de setup da máquina, passando pela TPM, que é a manutenção total. Enfim, tem aí ferramentas que são utilizadas nos mais diversos pontos da cadeia de suprimentos, do sistema de produção. E aqui eu trago algumas frases que vocês vão encontrar ao longo da carreira de vocês, né? Sempre que vocês propuserem melhorias nos processos, nas atividades, nos projetos que vocês estão envolvidos, né? As pessoas não gostam de sair da zona de conforto, então elas sempre desenvolveram a atividade daquele jeito, e aí vem uma pessoa nova, com sangue novo, motivada, querendo fazer melhor, e essa pessoa se sente incomodada, né? Então, são algumas frases que vocês vão ouvir ao longo da carreira de vocês. Não se deixem abater, essa é uma reação natural das pessoas, né? Então, procurem aí com informação, com relatórios, construa aí um projeto, um cenário ali onde vocês consigam provar ali as suas ideias e mostrar que esse é o caminho certo para se seguir, né? Fazer de repente uma simulação ou mostrar numa tabelinha ali, num gráfico, como as coisas seriam se elas fossem gerenciadas dessa forma, ou se utilizasse determinada ferramenta, determinado conceito, tá bom? Então, eu encerro minha aula aqui com os reflexos que a empresa pode obter aí com a implementação de Just-in-Time, né? Eu comentei ao longo da aula. Então, vai ser forçada aí uma revisão do arranjo físico, do layout, né? Redução do tempo de setup, tornar os problemas visíveis, né? Lembrem lá daquela figura do iceberg, a utilização de indicadores de desempenho, os KPIs, né? É a melhor forma de fazer isso, né? Você consegue criar ali um histórico, uma série histórica, né? Com o comportamento da operação, como ela vem se portando ao longo dos dias, semanas, meses, anos, e isso aí vai ter um impacto, com certeza, positivo em custos e em nível de serviço. Tá bom? Então, aqui eu trago uma figurinha aí para vocês entenderem melhor quando eu falo do produção empurrada e just-in-time. Tá? Na linha de cima, a gente tem aqui a produção empurrada, fornecedor entrega a matéria-prima, você produz, estoca e vende para o cliente. E no outro a gente tem a produção puxada, né? Então o cliente faz a requisição para a produção faz a requisição para o fornecedor entrega a matéria-prima, você trata a matéria-prima, entrega o produto para o cliente, né? O cliente puxa a produção. Isso aí eu achei legal para fechar aí a nossa aula. Gente, agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que possa ter surgido, curiosidade. E é isso aí, bons estudos, muito obrigado, boa semana, até a próxima.